Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. E agora a gente vai ver o conceito aqui de clearing house, ou também chamadas de câmaras de compensação e liquidação. Aqui eu tenho instituições que são responsáveis por garantir que as operações financeiras e de ativos que são negociados nos mercados, em um contexto de mercado financeiro, que essas operações elas sejam compensadas, liquidadas, registradas com segurança. Isso quem vai fazer então são as clearing houses. Por isso, né, câmaras de compensação e liquidação, porque elas desempenham essas funções, mas elas também trabalham com um registro de ativos. E o que é isso, Renan? Compensação, liquidação. Vamos lá, eu trago a definição aqui, trago um exemplo também. A compensação, nesse contexto aqui de fazer a compensação de uma operação, é o processo de verificação, cálculo e compensação das obrigações entre as partes de uma operação, com base no valor líquido a ser pago ou recebido. Isso a gente também chama de netting. Exemplo, tá? Eu vou ter aqui uma corretora A e uma corretora B. E as corretoras, elas têm clientes, né? Eu tenho um cliente aqui da corretora A e eu tenho um cliente aqui da corretora B. Não só um, né? As corretoras vão ter vários clientes que estão ali acessando essas corretoras, mandando ordens de compra e venda de ativos que estão sendo negociados no mercado de balcão, no mercado de bolsa, por exemplo, né, quando a pessoa quer comprar uma ação. E aí, quando que vai acontecer a compensação? Se a corretora A ela tem que pagar 10 milhões para a corretora B, porque aconteceu ali uma operação, né? Por exemplo, a corretora A vai pagar esses 10 milhões para a corretora B, porque esse cliente da corretora A fez a compra de 10 milhões de ativos. Então ela tem que mandar para a corretora B, né? O cliente comprou 10 milhões de ações desse outro cliente aqui. Então tem que acontecer essa transferência, só para a gente entender como que isso acontece. Então a corretora A deve pagar 10 milhões para a corretora B. Só que, do outro lado, eu também posso ter operações acontecendo aqui de compra com a corretora B em relação aos clientes da corretora A. Então vamos supor que a corretora B deve pagar 7 milhões para a corretora A no mesmo dia. Então, para que transferir 10 para cá, da A para B, e depois a B pegar e devolver 7 milhões? É mais fácil fazer a compensação desse valor e ver só a diferença. Então, se uma tem que mandar 10, a A tem que mandar 10 para B, e a B tem que mandar 7 para A, então a A manda só 3 para B, né? Isso agiliza. Isso é uma compensação, é fazer esse cálculo para ver, ao final de um determinado período, o quanto que uma instituição financeira tem que mandar para outra instituição. Isso é a compensação. Agora, a liquidação, ela é a transferência efetiva desses valores. Então, é a etapa em que ocorre o cumprimento efetivo da operação com a entrega do ativo, né, a ação, o título que está sendo negociado, e o pagamento correspondente, conforme os prazos e regras da Câmara. Então, compensar é eu fazer esse cálculo das posições. E a liquidação é a transferência propriamente dita, seja dos valores, seja dos ativos. E o registro? O registro é mais fácil, né? A gente não confunde aqui o conceito. É a formalização e arquivamento das informações essenciais de uma operação financeira. Então, se aconteceu essa compra de ativos financeiros entre um cliente e outro cliente, eu vou fazer o registro disso em um documento formal que vai permitir a rastreabilidade, a validade jurídica e vai trazer também visibilidade para supervisores e participantes. Eu registro a operação que aconteceu. Então, essas são funções de uma clearing house: compensação, liquidação e registro. E aí elas atuam também, em algumas situações, no chamado risco de contraparte. Vamos entender isso. O risco de contraparte, a definição é o seguinte: é a possibilidade de uma das partes de uma operação financeira não cumprir com suas obrigações, como o pagamento ou entrega de ativos no prazo combinado. Então, se uma pessoa ela comprou ações de uma outra pessoa, o risco de contraparte seria ela mandar o dinheiro e não receber essas ações. E olhando da ótica da pessoa que vendeu as ações,
o risco seria dela entregar essas ações e não receber o dinheiro prometido. Isso é o risco de contraparte, né? A posição contrária em uma operação não cumprir com as suas obrigações. As clearing houses, elas atuam para mitigar esse risco, diminuir o risco de contraparte, quando elas atuam como contraparte central, executando aqui a função de CCP das operações. E isso elas fazem exigindo garantias dos participantes, que é o que a gente chama de margem de garantia, é um valor que vai ficar depositado lá na corretora onde o cliente tem o seu cadastro, e eventualmente, se ele não honrar os compromissos, a margem de garantia ela pode ser utilizada para fazer o pagamento do que ele deve. Elas realizam também chamadas de margens diárias e mantêm fundos de reserva para cobrir inadimplências, garantindo assim a liquidação segura, mesmo em caso de falha de uma das partes, tá? Então, a gente tem que lembrar aqui que algumas clearing houses elas atuam nesse sentido, de reduzir o risco de contraparte, né? Elas atuam se colocando, às vezes, a B3 faz isso, né? A nossa bolsa de valores. Ela atua se colocando como vendedora de todo comprador e também atua se colocando como compradora de todo vendedor. Ela assume o risco de contraparte. Não são todas as clearing houses que fazem isso, tá? Depende. A B3 é um exemplo de clearing house que faz. E aí a gente vai começar a estudar justamente as clearing houses que atuam aqui no nosso país, né? As principais. Começando pelo Selic. Sim, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, o Selic, é uma clearing house. Cuidado para não confundir com a taxa Selic. A taxa Selic ela vai nascer justamente aqui dos títulos que são negociados no Selic, na clearing house. Mas uma coisa é o Selic como câmara de compensação, outra coisa é a taxa Selic. O Selic, então, é uma infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, uma IMF, dentro do sistema de pagamentos, né? Administrada pelo Banco Central, que é a central depositária dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. E aqui tá, que é o importante, né? Nessa condição de central depositária, o Selic Clearing House processa a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia desses títulos. Então, pensando em uma clearing house, que é o Selic, ele vai cuidar de qual tipo de ativo? Ele vai cuidar dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Quais são esses títulos, Renan? São os títulos públicos federais. Aí eu tenho, né, NTNB, tenho NTNF, LFT, LTN, tá? E NTNB principal também. São os principais. Então, esses títulos que são emitidos pelo Tesouro, quem é o responsável aqui por processar a emissão? E eu não estou dizendo que o Selic vai emitir o título, ele processa a emissão, né? O processo de colocar esses títulos emitidos, de colocar eles no mercado. Ele processa essa emissão. O resgate, quando o título ele é resgatado, e o pagamento dos juros, que são os pagamentos dos cupons. Bem como também o Selic é responsável pela custódia, né? É onde esses títulos eles ficam guardados. Esses aqui, títulos públicos. Ele também é um sistema de registro de operações definitivas e compromissadas realizadas no mercado de balcão. Então, imagine que o governo emitiu um título público como uma LTN. Esse título ele vai ser registrado no Selic, Clearing House, que controla quem fez a compra desse título, investidor, instituição financeira, quando esse título vence, que a gente vai ter o resgate, e quando o dinheiro será devolvido com os juros, que são os pagamentos dos juros que podem ser periódicos ou lá no vencimento. Quais são as características, então, do Selic? Ele faz a chamada liquidação bruta em tempo real. O que significa isso? Toda operação que acontece no Selic envolvendo esses títulos é liquidada uma por uma, na hora, sem esperar outras transações. Isso é chamado de liquidação bruta em tempo real. Então, para a gente entender na prática, olha só. Se o banco A vende um título para o banco B às 10h03, a operação é concluída naquele minuto com transferência imediata do dinheiro e do título sem acumular com outras transações. Então, essa é uma característica do Selic, a liquidação bruta em tempo real, a LBTR. Aqui, né, eu não espero chegar no final do dia para fazer a compensação. Não, no Selic, cada título ele é liquidado naquele momento em que a negociação ela aconteceu. Também outra característica do Selic, a entrega contra pagamento. O Selic só conclui uma operação, que é fazer a transferência, se o título ele for entregue e o dinheiro pago ao mesmo tempo. Então tem que acontecer a entrega do título
e a entrega do valor. Isso evita calotes. Então, se o banco A não tiver o título ou o banco B não tiver o dinheiro, a operação simplesmente ela não acontece. E a liquidação financeira, ela é feita via o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, que está lá no Sistema de Pagamentos Brasileiro, né, onde a gente tem o coração de todas as operações que acontecem ali. Então, o pagamento ele é feito através do STR, que movimenta o dinheiro das instituições no Banco Central. Detalhe importante, tá? O Selic, ele não atua como contraparte central. Então, né, ele não vai atuar sendo o vendedor de todo comprador e nem o comprador de todo vendedor. A exemplo do que a B3 faz, né? O Selic, ele não faz isso. Então, cada participante é responsável pela sua parte no negócio. E aí a gente chama que o risco aqui, ele é bilateral, porque tanto uma parte quanto a outra tá assumindo o risco ali, só que a gente vê, né, que a operação ela só vai acontecer se efetivamente a gente ter o ativo e a gente ter o dinheiro. O que o Selic não faz é atuar como contraparte, que daí ele compraria o título de quem vendeu e ele venderia para quem comprou. Isso ele não faz. A gente tem também a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. E aqui a gente teve um processo, né, que aconteceu ao longo dos anos, porque antigamente a CETIP ela era uma empresa separada, uma empresa própria, né? Agora está um pouco diferente. Então ela era uma empresa independente e ela foi incorporada à B3, que é a nossa bolsa de valores, a Brasil Bolsa e Balcão, em 2017. Desde então, essa empresa que foi incorporada, ela continua funcionando como um segmento da B3, chamado de Segmento CETIP, o TVM. Esse segmento da CETIP é especializado no registro, custódia e liquidação de títulos privados. Então, se o Selic ele cuida de títulos públicos, a CETIP, que agora não é uma empresa independente, mas é um segmento da B3, atua com títulos privados. Exemplos, né? CDB, título privado. RDB, também. Debêntures, letras financeiras, CRI, CRA, entre outros, né? Todos exemplos aqui de títulos privados. Ela atende ao mercado de balcão, OTC, ou seja, as operações feitas fora da bolsa tradicional, porque as operações que acontecem na bolsa, aí a gente tem lá a câmera da B3. Funções: registro das operações, então ela atua também, né, fazendo esse registro. Também faz o serviço de custódia, que é ser depositária, né? Então os títulos ficam guardados em formato digital nas contas dos investidores dentro da B3, nesse contexto, né, no segmento CETIP. A liquidação financeira com DVP, o que significa isso? Ela faz a troca simultânea, título e dinheiro, né? A entrega e o pagamento. Igual a gente tem, por exemplo, no Selic, né? Onde a gente tem o contrapagamento. O dinheiro ele vai circular via o STR e cai e entra na conta de liquidação da B3 no Bacen. Tá? Então, também a operação aqui acontece dentro lá do sistema de pagamentos brasileiro, vai acontecer no sistema de transferência de reservas, que é o coração das liquidações que acontecem no nosso país. Permite, né, como controle de garantias, permite o uso de títulos registrados como colateral em operações de crédito, derivativos e empréstimos de ativos, e ela também opera em tempo real. A liquidação ela é bruta em tempo real, cada operação é liquidada individualmente, ou seja, não espera no final do dia ou no final de determinado período para que sejam liquidadas todas as operações acumuladas. Não, cada operação, no momento que acontece, ela já é liquidada. Vale pontuar que a CETIP ela não atua como contraparte central também. Então, cada participante é responsável pela sua parte do negócio. Eu tenho aqui o chamado risco bilateral. E eu tenho a Câmara da B3, também chamada aqui de clearing única. Ela vai ser a estrutura da B3 responsável por realizar o quê? O registro, a aceitação, a compensação e a liquidação, além também de atuar no gerenciamento do risco de contraparte de operações realizadas em mercados de bolsa e também em mercado de balcão organizado, bem como também de operações de empréstimo de ativos. Então, né, a Câmara da B3, ela cuida das negociações que acontecem dentro da B3. Quais são os mercados em que ela vai atuar? Derivativos financeiros, derivativos de commodities, renda variável, aonde eu vou ter principalmente as ações, mas também units, BDRs, ETFs, mercado à vista de ouro e empréstimo de ativos, né? Envolvendo aí as ações, units e BDRs.
Então ela é a clearing house responsável por fazer o registro, aceitação, compensação, liquidação. E a gente vê que a B3 ela atua como contraparte garantidora. Ela assume a posição de vendedora para todo comprador e de compradora para todo vendedor. Isso reduz esse risco de contraparte. Então, só um exemplo, né? O investidor compra ações via corretora, a câmara da B3 ela entra como garantidora, ela registra a operação, calcula quanto cada parte deve, né, dessa operação, compensa os valores e garante que o comprador receba as ações e o vendedor receba o dinheiro, mesmo se alguma das partes não cumprir com o combinado. Isso porque ela atua como contraparte garantidora das operações. Então, a câmara da B3 ela é mais um exemplo de clearing house que a gente tem, mas que vai atuar nesses mercados que estão aqui.